Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito em Pauta, um podcast onde a gente conversa sobre os casos que marcaram Manaus e tenta entender o que eles revelam sobre a nossa sociedade, nossas leis ou então nossas relações humanas. Eu sou a Vitória Nogueira, estudante de Direito, e hoje estou aqui com a minha parceira de microfone, Débora Rosa. Oi, pessoal! É sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai abordar um caso que mexeu com Manaus inteira em 2013 e que até hoje causa incômodo só de lembrar, tanto pela violência quanto pela motivação. E esse caso é o caso Belota, um crime que foi cometido dentro da própria família e que é algo muito difícil de compreender. Sim, e o mais impactante é que depois de mais de 10 anos, quando a gente revisita essa história, ela continua levantando questões profundas sobre a ganância, os vínculos familiares e até mesmo como estamos vivendo em sociedade hoje. Mas para conseguirmos analisar isso com seriedade, nós convidamos 3 especialistas incríveis que vão ajudar a gente a enxergar diferentes camadas nesse caso. Começando pela professora Tiele Martins, socióloga e pesquisadora de comportamento social, a doutora Maria Clara Monteiro, advogada criminalista e pesquisadora em sociologia jurídica, e a professora Giovana Ribeiro, antropóloga cultural e doutoranda em antropologia social com foco na Amazônia urbana. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer participar. Obrigada, Vitória. Antes da gente mergulhar na análise propriamente dita, acho importante a gente relembrar o caso com calma, detalhando o que aconteceu, quem eram as vítimas, como o crime foi descoberto, até porque muita gente ouviu falar por alto, pelo que ouviu dizer, mas não sabe exatamente como tudo aconteceu. Exatamente, né, Débora? O caso não é só mais um crime. Ele tem elementos que chocam por serem profundamente humanos e justamente por isso eles são tão perturbadores. Então, vamos reconstruir essa história desde o início. O caso aconteceu entre a noite de 21 e 22 de janeiro de 2013, em Manaus, lá no condomínio Parque Solimões, no bairro da Raiz. As vítimas se tratavam de 3 pessoas da mesma família: Maria Gracilene Roberto Belota, de 55 anos, Gabriela Belota, que na época tinha os seus 26 anos, e Roberval Roberto de Brito, que era o mais velho da família, de 63 anos. Todas essas pessoas foram encontradas mortas dentro do apartamento, e inclusive até o cachorro da família, que era um pequeno Yorkshire, também foi brutalmente morto na ocasião. Sim, é verdade. E foi horrível. Eu lembro que na época do assassinato, quando eu estava vendo o jornal, aconteceu que o laudo de necrópsia do cachorro mostrou que ele foi asfixiado mecanicamente. E todos esses fatos já colocam o caso em um nível de crueldade impressionante. Sim, com certeza. E o mais assustador também é que o mandante do crime, segundo as investigações que foram feitas, era justamente alguém que deveria estar entre as pessoas mais próximas e ainda por cima mais protegidas por essa família. Com certeza. Que no caso era o sobrinho e primo das vítimas, e o nome dele é Jimmy Roberto de Queiroz Brito. Exatamente. E segundo o Ministério Público e o que saiu na imprensa na época, o motivo seria uma herança de cerca de R$200 mil. Esse foi um ponto que chocou bastante a população. O caráter financeiro como motivo central. E é claro que Jimmy não agiu sozinho. Além dele, participaram os executores Rodrigo de Moraes Alves e Juan Pablo Bruno Cláudio Magalhães. Todos eles acabaram sendo presos e levados a julgamento ainda em 2013. Sim, e vale lembrar a forma como o crime foi descoberto. Aconteceu que a empregada da família, que quando ela chegou para trabalhar no local, se deparou com a cena. Ela encontrou o apartamento revirado, as vítimas mortas, e ainda foi ela que acionou a polícia. Esse detalhe fica bem marcado nas reportagens porque, assim, imagina o impacto. Você chega para trabalhar e encontra o seu local de trabalho assim
totalmente destruído. E aquelas pessoas que você via todos os dias, convivia com elas, tinha um certo laço assim emocional, como se fosse da família, e você encontra elas ali do nada sem vida. Isso deve ter sido muito traumatizante para ela, né, Débora? Com certeza. Outro ponto que chamou muita atenção da polícia foi que, já nos primeiros momentos, né, a forma como o crime foi executado, porque as vítimas apresentavam sinais de violência intensa, e isso indicava a premeditação. Tudo tinha sido organizado, planejado. Pouco depois, quando as investigações começaram a apontar para o Jimmy, ele acabou confessando a sua participação e revelou ter contratado os outros 2 homens para execução. Provavelmente ele deve ter ficado nervoso, porque Com certeza. ele já não estava mais conseguindo esconder, provavelmente. E também a rapidez com que o caso avançou para o julgamento chamou bastante a atenção na época. E aconteceu que em novembro de 2013, o Jimmy foi condenado a 96 anos de prisão. 96 o Rodrigo, anos. Sim, 96 anos. Imagina só, né? Com certeza. Rodrigo, que era um dos comparsas, recebeu 94 anos e 8 meses. E o Juan, que era o segundo comparsa, recebeu 90 anos. Depois, claro, infelizmente, eu acredito que, na minha opinião, infelizmente, houve revisões e reduções, mas o impacto inicial foi muito forte. Exatamente. Imagina, você comete uma barbaridade dessas, né? E você é pego, um dos seus comparsas, o que deu a ideia do crime, se entrega e você recebe penas de prisão em torno de 90 anos. E quando a gente olha como tudo isso, esse conjunto, né, o parentesco, a premeditação, a violência, o motivo econômico, acabam surgindo muitas perguntas. Porque você era parente da família, você convivia com eles. Exatamente. Aí, do nada, assim, Como muito assustador. Isso nos leva a pensar, né? Como que alguém chega ao nível de romper esse limite? O que isso pode nos dizer sobre os vínculos familiares hoje em dia? E que contexto social torna um crime tão bárbaro como esse possível? E foi aí que o nosso podcast decidiu reunir nossas convidadas, porque esse não é um caso que se explica só com o Código Penal. Ele toca em questões humanas, sociais, culturais, e é por isso que queremos conversar com a visão da sociologia. Professora Thierry Martins, do ponto de vista da sociologia, como que um crime como esse, cometido dentro da própria família e com essa motivação financeira, como ele é compreendido dentro da lógica social? E o que ele pode nos revelar? Então, Vitória, esse é um caso exemplar para a gente poder entender um conceito muito importante dentro da sociologia clássica, que é a anomia, que é desenvolvida por Emile Durkheim. O Durkheim, ele dizia que essa anomia pode ser compreendida como um estado de desregramento, em que essas normas sociais, tais normas que deveriam orientar o comportamento das pessoas, elas acabam, digamos que, perdendo a sua força. Nossa. E quando isso acontece, esse indivíduo ele passa a agir, a se comportar sem limites morais claros. No caso do Belota, esse desregramento ele aparece de forma extrema. O Jimmy ele acabou rompendo, com esses valores fundamentais que estruturam uma sociedade, que no caso é o respeito à vida, o vínculo familiar, a empatia e a solidariedade. Para que alguém acabe ultrapassando esses limites, a gente não está falando apenas de uma decisão individual, mas sim estamos falando de um descolamento da pessoa em relação ao que o Durkheim chamava de consciência coletiva, que acaba sendo esse conjunto de valores que mantém e ligam essa coesão social. Então, professora Thierry, seria como se ele tivesse perdido a referência, como se as regras que organizam a convivência simplesmente deixassem de fazer sentido para ele? Exatamente, Débora. É aqui que vai entrar também outro autor, que é o Max Weber, que
Quando ele fala, né, dessa racionalidade instrumental, é aqui que o indivíduo passa a agir com base apenas nos fins, que no caso do Bellota foi a herança. Então ele desconsidera esses valores, ou seja, ele acaba fazendo um cálculo, podemos dizer que é um cálculo. O que eu quero? Como que eu posso atingir isso? Sem considerar os limites éticos ou afetivos. É esse tipo de racionalidade que é típico nas sociedades modernas, que são altamente competitivas, onde o individualismo acaba se intensificando. É importante dizer que isso não quer dizer que essa sociedade vai acabar criando mais criminosos, mas sim que em certos contextos sociais, essas circunstâncias, né, elas acabam favorecendo a fragilização dos laços morais que deveriam impedir que atos hediondos como esse acontecessem. Professora, ouvindo você falar, eu fiquei bastante pensativa, porque nós crescemos ouvindo que a família é sagrada, né? Que o lar é um lugar de proteção. Então, quando um crime como esse acontece dentro de casa, isso abala um pouco, né, a nossa percepção da própria sociedade. Sem dúvida, claro. É isso que é um fator sociológico muitíssimo relevante para esse caso. Esses crimes, né, intrafamiliares, eles acabam sim provocando uma reação social intensa, justamente porque eles acabam rompendo com aquilo que a sociedade considera a base da convivência. Sim. Quando o agressor, né, ele é um estranho, a sociedade enxerga, né, isso como uma ameaça externa. Mas, quando o agressor é alguém da família, a ameaça vem de dentro. Exatamente, isso que me deixou bem pensativa. E isso sobre que gera, né, essa sensação de instabilidade, tanto emocional quanto simbólica. Exatamente. E, professora, esse rompimento, ele poderia estar relacionado a questões assim, mais amplas da sociedade atual? Por exemplo, com uma pressão por dinheiro, pressão por status, pressão que até mesmo causa uma certa fragilização da convivência familiar moderna. Tem alguma coisa relacionada a isso? Com certeza. Quando nós falamos de crimes motivados por herança, estamos falando, né, de uma substituição. Nesse caso, é substituído, né, esses valores afetivos por valores econômicos. Exatamente. A gente vive, né, nessa sociedade onde o ter, muitas vezes, ele acaba sendo colocado acima do ser. E isso surge do nada. Ele é nada mais, nada menos do que um reflexo das desigualdades, de expectativas sociais, de discursos meritocráticos que, às vezes, né, eles acabam ignorando as relações humanas. Exatamente. Toda essa sua reflexão nos fez olhar por outra lente, né? por outra perspectiva, porque agora o caso ganha uma dimensão muito maior. Percebemos que não estamos falando de um crime isolado, estamos falando do espelhamento de uma desigualdade. Ele está apontando diretamente um contexto social. Exatamente. E é por isso que a gente deveria, né, perceber o quanto a sociologia é importante. Ela, sim, vai nos ajudar a entender como esses crimes, né, eles não são simplesmente preto no branco, eles não são simplesmente tragédias familiares, mas sim, eles também são termômetros da sociedade, assim, para que a gente possa ver qual que é a sociedade que a gente está construindo. Professora, novamente, muito obrigada por essa explicação tão clara. E para dar continuidade, né, para termos uma análise jurídica, eu queria trazer agora a nossa segunda convidada, a doutora Maria Clara Monteiro, que é uma advogada criminalista e pesquisadora de sociologia jurídica. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Sim, olhando o caso sobre a perspectiva do direito, o que mais lhe chama a atenção, doutora? Muito obrigada, primeiramente, tá? É muito importante a gente falar sobre esse caso. Ele é muito marcante, principalmente no nosso ponto de vista jurídico, porque ele reúne
praticamente todas as circunstâncias mais graves que um homicídio qualificado pode ter. A gente não está falando sobre um crime, assim, qualquer tipo de homicídio. A gente está falando sobre um crime cometido por um motivo torpe, um motivo muito fútil, né? Que foi o dinheiro. Com um recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Por um meio cruel, né? Dada a brutalidade, né, encontrada no local. Porque é uma situação frustrante, não só pelo motivo, mas pela situação que foi encontrada depois, né, o resultado. Além disso, a autoria intelectual, ou seja, o mandante, ser um parente, né? Ser um parente direto. Da própria casa, né? Exatamente. Cresceu ali no convívio, que era para ser alguém da família, uma parte do sangue, e tirar do seu próprio sangue, né, é uma coisa que chocou bastante a todos nós e toda a população, e choca até hoje, né? Com certeza. Sim, outro ponto importante também, Vitória, é que o processo foi julgado pelo Tribunal do Júri, né, que é onde a sociedade participa diretamente da decisão sobre crimes contra a vida. E isso é muito significativo. Basicamente a comunidade dizendo: gente, isso aqui ultrapassou o limite, vamos impor. E fora que o júri, foi bem rápido, né? Em menos de um ano, os réus já tinham sido julgados. Exatamente. O julgamento ocorreu em novembro de 2013. Foi logo depois do meu aniversário, eu estava lá. E, assim, foi algo que marcou muito, bem mais do que meu aniversário. Imagina, né? Sem contar com as penas, que foram altíssimas. O Jimmy, o mandante, que eu me lembro, foi condenado a 96. O Rodrigo foi 94 e 8 meses. E o Juan foi a 90 anos, salvo engano, né? 90 anos. São penas que refletem a gravidade e a comoção que o caso provocou. Logo mais na frente, houve a redução das penas pelo Tribunal de Justiça. O que a gente já entende, né? A comunidade não aceita, a sociedade rejeita totalmente, mas é algo que é um procedimento comum, né? Mas isso não apaga o início do julgamento, né? O impacto que causou. E, doutora, algo que a gente sempre discute em sala de aula, né, é o papel do direito como controle social. E um caso como esse, ele pode mostrar os limites desse controle? Mostra sim, Vitória. Foucault já dizia que o direito é uma forma de controle social, formal. Ele atua quando a ordem foi rompida, mas ele não é capaz de prevenir rupturas. O direito chega sempre depois da quebra. O que vemos aqui, assim, é que quando os vínculos humanos são quebrados, o controle social informal falha, né? E o direito aparece tentando restabelecer a ordem. Mas isso significa que a sociedade já sofreu um abalo. É verdade. Então, na prática, o direito apaga o incêndio, mas não impede o fogo? Olha, Débora, entre aspas, é uma metáfora. O sistema penal reage, responsabiliza, pune, mas ele não resolve as causas profundas, que estão na educação, na cultura, na convivência familiar, nos valores que são transmitidos nas relações. Quando falamos de um crime motivado por ganância dentro da família, como esse caso que estamos tratando hoje, estamos diante de um problema que o direito sozinho não dá conta de explicar. Obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada, doutora. Obrigada pelas respostas. Então, agora que nós já fizemos uma análise jurídica e também socióloga, né, sobre todo esse caso que chocou a comunidade, vamos partir para um ponto muito importante da nossa conversa. Vamos fazer agora uma análise antropológica. E para isso chamamos a professora Giovana Ribeiro. Professora, quando a gente olha para um crime tão extremo dentro da própria família, que rompe com aquilo que deveria ser o nosso espaço de proteção, né? Como é que a antropologia interpreta isso? O que esse caso pode revelar sobre cultura, laços sociais e sentidos simbólicos?
Bom, Vitória, essa é uma ótima pergunta. Esse é um caso que toca diretamente no coração da antropologia, porque ele mexe com aquilo que é mais fundamental em qualquer sociedade, o significado da família. Com certeza. Quando pensamos em cultura, não estamos falando apenas de tradições, ou ritos, ou até mesmo crenças. É verdade, né? Isso é até um pensamento bem estereotipado sobre cultura, né? A cultura é tudo aquilo que está entre pessoas, sim, entre sociedade. Estamos constantemente vivendo em sociedade, lidando com diversas culturas. E estamos falando também sobre significados compartilhados. Exatamente. Sim, e isso que Clifford Geertz chamava de teias do significado. Teias? Teias de significado? Teias. Ah, sim. Redes simbólicas que dão sentido a nossas relações. Na Amazônia, e aqui eu falo especialmente da Amazônia urbana, que é o caso de Manaus, existe uma característica muito marcante, um sentimento comunitário forte, herdado de tradições caboclas e ribeirinhas, mas adaptado ao meio urbano. Historicamente, as pessoas amazônicas funcionavam não apenas como núcleo sanguíneo, mas como rede estendida. Os avós, os vizinhos próximos, os compadres, as pessoas que circulavam na casa, quem ajudava no mutirão, quem pesca junto. A vida comunitária sempre foi uma proteção simbólica. Mas com a urbanização acelerada de Manaus, especialmente desde a expansão da Zona Franca, houve uma mudança profunda. As pessoas foram se tornando menores, mais independentes, mais pressionadas pela lógica individualista das cidades. E quando esse individualismo se intensifica, o sentido de solidariedade continuada começa a se fragilizar. O que vemos no caso Belota é justamente esse contraste, sabe? É um crime dentro da família, rompe não apenas a relação biológica, mas rompe o sentido cultural da família enquanto espaço de apoio, continuidade e pertencimento. Então, professora, é como se o crime tivesse atingido não só aquelas pessoas, mas um valor cultural muito maior? Exatamente, Débora. A família carrega um significado simbólico muito forte, sabe? Ela é vista como um lugar onde se compartilha confiança, cuidado, carinho. Quando um crime acontece dentro dessa estrutura, ele não rompe apenas um laço afetivo, ele rompe um símbolo. E aqui entra também Pierre Bourdieu. Ele fala que, além dos bens materiais, a família possui capital simbólico. Honra, reputação, memória, continuidade. No caso Belota, esse capital simbólico foi substituído por um capital econômico. Eles pensavam muito pelo dinheiro, pela herança, que ganhou um peso desproporcional. Esse tipo de inversão é um indicativo de como a lógica moderna pode sobrepor ou até pertencer. E, professora, quando esse significado da família é rompido, isso afeta a sociedade como um todo, né? Porque não é só uma tragédia, não é de uma tragédia que estamos falando, é da quebra de algo que a gente presume como universal, não é? Exatamente, sem dúvidas, Vitória. A família, em praticamente todas as culturas, carrega um valor de continuidade. Ela mantém histórias, memórias e reforça quem somos dentro de uma coletividade, no geral, assim. Quando um membro da família ataca essa estrutura, ocorre, como podemos dizer, de uma quebra de sentido, sabe? É como se um fio conectasse a uma pessoa a outra dentro de uma teia. Para usar a metáfora de Geertz,
como se fosse assim, rompido mesmo. E na Amazônia urbana, isso ainda é mais forte, porque a família funciona como uma espécie de porto seguro, a gente se sente muito acolhido pela família. E em uma cidade que cresceu muito rápido, com desigualdades profundas, mobilidade intensa e transformações rápidas nos estilos de vida, nesse contexto, quando alguém rompe esse laço, o impacto simbólico é maior. É como se perdesse não apenas uma ligação familiar, mas também uma ligação com que dá estabilidade à vida coletiva. Professora, então podemos dizer que esse tipo de crime mostra um enfraquecimento de valores que antes eram muito mais sólidos? Sim, exatamente, podemos sim. E não estamos falando de valores tradicionais num sentido romântico, mas de valores básicos de convivência. O caso mostra como o individualismo, quando não é equilibrado por redes de apoio e solidariedade, abre um espaço de rupturas mais profundas. Então, assim, do ponto de vista antropológico, o caso Belota não é apenas uma história de herança que levou ao crime, é muito além disso. Ele é um espelho, como estamos reorganizando e, em alguns casos, perdendo o significado de essência sobre a família, o cuidado, o pertencimento, e é isso. Nossa, muito obrigada por trazer a sua visão, doutora, eu agradeço muito. Então, considerando tudo que a gente ouviu hoje, ficou bem explícito que o caso que estamos tratando, o caso Belota, ele é um daqueles acontecimentos que acabam por ultrapassar a fronteira do crime. Não é só um crime que estamos tratando, é um conjunto de fatos violentos que acaba revelando muito sobre a sociedade que estamos construindo, como as nossas convidadas disseram, Ele acaba revelando sobre os vínculos que nós estamos perdendo, sobre os limites que acabam sendo atravessados e principalmente quando valores fundamentais acabam se fragilizando. Mas você, Débora, eu queria saber a sua opinião. O que ficou para você depois dessa conversa que tivemos? Então, Vitória, o que mais me marca, assim, diante desse caso extremamente horrendo, diante de todas as análises, assim, que a gente ouviu desses profissionais que têm conhecimento sobre o que elas estão falando, sabem do que estão falando, é perceber como essas áreas de conhecimento se encontram nesse caso. A sociologia mostra como os laços sociais podem se enfraquecer. Tanto é que ele tinha uma relação contínua ali com a família, ele usufruía provavelmente assim dos bens financeiros, ele provavelmente tinha uma amizade assim desde a infância com uma das vítimas, e ele chegou num nível de romper esse vínculo familiar ao ponto de ter tanto ódio ou estresse que ele asfixiou o próprio cachorro. Isso é assim, você te leva a pensar de uma forma de qual era o tamanho do ódio dele. É verdade. E a antropologia também revela como esses laços tinham um valor simbólico muito forte que acabou sendo destruído. Então, para mim, é um lembrete de que entender um crime não é só analisar o que aconteceu, mas porque socialmente esse tipo de ruptura se torna possível. Eu concordo muito com você, Débora. Parece que você, assim, tirou as palavras da minha boca. Então, agora, antes de fecharmos, eu acho muito importante ouvir as nossas convidadas com uma reflexão final. Algo breve, mas que pode ajudar quem está nos ouvindo a levar esse episódio adiante. Então, professora Tiele Martins, o que você tem a compartilhar conosco hoje sobre isso, além de seus incríveis conhecimentos? Então, Vitória, eu diria, que esse caso nos alerta para a importância, da educação moral, da construção de uma cultura que traga, essa questão do pertencimento.
Quando esses indivíduos, eles acabam deixando de se reconhecer como parte de um coletivo, essa sociedade, inegavelmente, ela vai se tornar mais frágil. E os limites entre o aceitável, o inaceitável, eles começam a desaparecer. Essa anomia que nós vimos é um sintoma claro dessa fragilidade. E você, doutora Maria? Para você, o que você conseguiu compreender diante de toda essa análise, não só da sua parte, mas da parte das professoras que tivemos aqui hoje? Olha, é muito importante a gente ver todos os lados, desse caso e da sociedade referente ao crime em si. Para mim, o caso Bellota evidencia que o direito é fundamental, mas que ele chega tarde quando os valores sociais já foram rompidos. Com certeza. O sistema penal puniu. Sim, puniu de uma forma exemplar, Mas a pergunta que fica é o que podemos fazer antes que isso aconteça, o que a gente pode resolver antes até chegar ao resultado. É uma reflexão profunda sobre prevenção, educação e estrutura social. Com certeza. A professora Giovana, ela consegue explicar e destacar direitinho exatamente o que eu posso conseguir resumir aqui, tá bom? Aqui, professora. Então vamos ouvir agora a professora Giovana. Muito obrigada pela sua exposição, doutora Maria. Muito obrigada por tudo. Bom, eu vou ampliar um pouco, Eu destacaria que esse crime rompe não só um vínculo familiar, mas um significado cultural, como eu disse anteriormente. A família é um dos pilares simbólicos mais fortes que tem na nossa sociedade, principalmente no cotidiano. E quando esse pilar quebra, é algo muito maior que se rompe. O caso que nos lembra que, apesar da vida urbana, no individualismo, as pressões contemporâneas, nós ainda precisamos de rede de apoio, de cuidado e de pertencimento. Assim, sem isso, a cultura perde o fio do condutor. Acho que isso é a base para tudo. Com certeza, eu concordo muito com você. Antes de fechar aqui, eu gostaria de agradecer as professoras. É realmente impossível ouvir vocês e, claro, não repensar a forma como nós, enquanto sociedade, estamos nos relacionando, E a você que nos acompanha aqui, muito obrigada por dividir esse tempo conosco. Esperamos que essa conversa tenha ajudado não apenas a entender o caso Bellota, mas também a refletir sobre os valores que sustentam nossas relações. Esse foi o Direito em Pauta. Eu sou Vitória Nogueira, ao lado de Débora. Olá. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!